Graça e paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus a mais uma ministração da Palavra de Deus, aqui através da Igreja Batista Renovada Shekinah. É uma alegria muito grande receber você. Espero que você venha ser muito abençoado através dessa mensagem. Tudo bem? Muito bem, vamos à Palavra do Senhor, que está aí no livro de Josué, capítulo de número 7, a partir do primeiro versículo, que diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens, e aí que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e feri aí, não fetiqueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá, povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentaríamos em ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Amados, aqui está uma situação que para o líder Josué foi muito difícil. Foi muito complicado lidar com essa situação. Por isso que nós devemos estar sempre alerta com nossas vidas. Sempre com muita responsabilidade, com muita humildade, para que possamos viver uma vida conforme a vontade de Deus. Amém? Veja bem, após a formidável vitória que Israel teve sobre Jericó, Israel vai seguindo adiante nas suas conquistas por territórios. A próxima disputa seria contra a cidade de Ai, na terra de Canaã, distante uns 3 quilômetros de Betel. Josué achou que seria uma vitória muito fácil, porque segundo os seus espias, o exército deles não poderia enfrentar o exército de Israel. Seu exército possuía mais de 30 mil homens, mas menosprezando o inimigo, apenas 3 mil são convocados para a batalha na tomada de Ai. Vocês viram aí no versículo 2 e 3, né? Que diz, enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens aí, a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E aqueles homens foram lá, no versículo 3 diz, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens. Ou seja, eles acharam que aquele povo seria derrotado apenas com aquele número de pessoas, ou seja, a gente vê ali menosprezando o inimigo, se desfazendo do inimigo. Ele poderia fazer isso sim, mas se eles estivessem fazendo ali a vontade de Deus, certo de que Deus era com eles, o líder israelita, ele faz o que? Ele não o consulta, nem toma conselho sobre o evento. E o que acontece? O resultado é desastroso. Um exército que parecia ser abatido facilmente, de repente aquele exército se torna forte. Por conta de quê? Por conta das falhas humanas.
E ali custam o quê? Custam-se vidas. E aí a morte, a fuga diante dos inimigos. E ele, sem entender o motivo da vergonha, Josué se prostra diante de Deus a perguntar-lhes: por que nos abandonastes? Por que nos deixastes perder? Amados, quantas interrogações dessas muitas vezes não vêm ao nosso coração. E tem muitos que não suportam e dizem: Deus me esqueceu, Deus não gosta de mim, Deus não está nem aí para mim como ninguém está. Mas muitas vezes a gente esquece que o problema não está em Deus. Deus nunca nos esquece. Ele diz: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, do ventre, Ele jamais nos esquecerá. Amém, queridos? Por isso, amados, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa postura diante de Deus. Às vezes nós tem entes queridos nossos caminhando para a morte espiritual. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dando mau testemunho, porque muitas vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E aí o que acontece? Aquele que nós amamos, aqueles que são nossos amados, acabam entrando por tabela devido aos nossos erros. E ali custaram vidas. Amém? Que o sangue dela veio o que? Veio sobre aqueles homens que tomaram a atitude de serem poucos. E Josué, que em vez de ter ido consultar primeiramente a Deus e tomar uma atitude diante da batalha que ele tinha, ele simplesmente, hoje em dia acontece tanto isso, mas a gente tem perdido muitas batalhas, sabe por quê? Porque a gente não tem a humildade de simplesmente parar e buscar uma direção de Deus. E parar e saber qual é a vontade de Deus. E aí muitas vezes a gente faz negócios errados, a gente toma decisões erradas, faz escolhas péssimas e aí as consequências vêm. Amém? Deus, ele dá muita chance a nós. Veja bem, Israel perdeu porque havia o que? Uma maldição no meio do povo. Existia o que? Existia o pecado da desobediência tinha entrado. O mesmo pecado que entrou no coração de Lúcifer, que veio se transformar em Satanás. Entrou o pecado da desobediência. O roubo praticado por Acã impediu o agir de Deus. Era necessário haver o que? Uma consagração da nação para que novamente revivesse o tempo áureo de Jericó. Acã, ele se apoderou de objetos com a sua ganância, com a sua visão carnal, né? Ele tomou aqueles objetos dos quais não eram para levar, e ele foi e levou. E aí o que aconteceu? Ele levou aquilo escondido. Se Josué tivesse feito uma consagração antes, tivesse botado o povo para jejuar, tivesse movido verdadeiramente, se rasgado o seu coração diante de Deus, quem sabe Deus não teria falado com Josué e mostrado o erro antes dessa tragédia acontecer, da morte de tantos homens. Amados, os culpados, eles foram punidos e desraigados da congregação, no que puderam prosseguir no propósito de Deus em alcançar a promessa de herdar a terra prometida. Mas para isso o que aconteceu? Josué teve que rasgar seu coração diante de Deus, se humilhar diante do Senhor. O povo teve que ir clamar a Deus. Para quê? Para que Deus viesse a operar no meio deles. Mas o mais maravilhoso, amado, de tudo isso é que para cada tristeza que acontece com os servos de Deus, ele suscita alegria. O riso toma o lugar das cinzas. Por quê? Porque houve a humilhação, houve a entrega, houve o arrependimento, houve o confessar. Amém? Assim é dada a ordem para que o exército tome posição para vencer a cidade de Ai. Quando nós nos arrependemos, todos nós erramos. A grande qualidade é o que? Quando nós reconhecemos que estamos errados e rasgamos nossos corações, pedimos perdão para o Senhor e consertamos aquelas áreas erradas da nossa vida.
30.000 homens armam as ciladas, deixando o inimigo impossibilitado de vitórias. Mais uma vez, o arraial dos israelitas se transforma em festa de louvor e de gratidão a Deus. Amém? E Deus então exalta o povo de Israel. E quanto a essa história nos ensina, quantas vezes nós, confiados em experiências anteriores, agimos sem consultar Deus. Menosprezamos os inimigos e baixamos a guarda. Sequer nos armamos muitas vezes para enfrentá-los. Depois, quando dá tudo errado, nós culpamos a Deus porque o Senhor, por quê? Pecados não confessados, ausência de oração, a autossuficiência podem resultar em vergonha para nós. O Salmo 116, no versículo 5, a palavra do Senhor diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Amém? Ele está sempre disposto, amados, a nos abençoar. Por este motivo, Ele nunca jamais devemos desistir de lutar, de procurar verdadeiramente os nossos propósitos que Deus sonhou, que Deus tem para as nossas vidas. Deus é o que dá ânimo, é o que nos dá força, é o que nos dá a direção para a conquista. E assim foi com as cidades perdidas de Ai. E foram ali conquistadas uma por uma pelo povo de Israel. Havia um vale. E aproximaram-se e chegaram defronte da cidade e alojaram-se ao lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Josué 8:11. A conquista era certa, porém havia uma distância a ser obedecida, respeitada. Israel tinha que atravessar aquele vale para enfim conquistar todo o território. Não existe conquista sem luta, meus queridos. Após cada vale atravessado nas nossas vidas, existe uma cidade de Ai a ser conquistada. Com Deus os vales servem de quê? De ponte. Olha o que aqui diz o Salmo 62, no versículo 6. Só Deus é a minha rocha e salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Glórias a Deus. Aí vem a restituição. A primeira batalha sobre Ai foi perdida porque Acã havia roubado uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e também ouro. Seu ato demonstrou, entre outras coisas, a falta de fé na provisão divina de Deus. Acã amou ao mundo mais do que a Deus. 1 de João 2,16 diz: porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amados, Deus tinha muito mais para dar a Acã, mas ele se precipitou e resolveu agir à sua maneira. Muitas vezes o diabo nos oferta coisas que parecem grandes e agradáveis, mas não são. É melhor esperar com confiança em Deus do que estender as mãos para segurar as lentilhas. O desejo de poder e de riqueza gera este tipo de pecado. Lamentações 3,26, o Senhor diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar o silêncio, a salvação do Senhor. Oh, coisa linda, né? Por isso, querido, existe uma promessa para a sua vida. É melhor você aguardar, amém? É melhor você aguardar no Senhor. Ele é fiel para cumprir a seu tempo e a sua maneira. Josué 8,27 diz: os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor tinha ordenado a Josué. Acã já não estava mais lá para se fartar das riquezas, porque foi desobediente e ganancioso.
Deus não deixou faltar a provisão para o seu povo. E se nós somos filhos também, não faltará para nós. Amém? Salmo 68, 20 diz: bendito seja o Senhor, que de dia em dia carrega de benefícios o Deus que é a nossa salvação. Amém? E o nosso Deus então veio com o seu conforto sobre todo o povo. E ali o povo puderam viver a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor, a nossa alegria é a alegria de Deus. Amém? Que nosso Deus abençoe você, abençoe sua família. Que essa palavra venha lhe despertar cada vez mais o desejo, a vontade, a sede de servir ao Senhor. Que você se entregue de todo o coração, de toda a sua alma, verdadeiramente a Deus. Que você venha viver na obediência total e plena à palavra de Deus. E no entendimento do que ela é soberana sobre todas as coisas. Amém? Glórias a Deus, por isso, em nome de Jesus, ande em obediência a Deus, que você terá uma vida próspera, uma vida vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você ama, que assim como você está sendo abençoado, elas também desejam ser abençoadas. E você pode ser um instrumento, um canal nas mãos de Deus para levar essa palavra até elas. Amém? Por isso, divulgue nas suas redes sociais. Amém? Divulgue para a sua família, familiares, amigos, conhecidos, enfim, todas aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo social. Amém? Fique na paz de Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?